Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos então começar mais uma live do Lapege. Giminuspe, boa noite. Várias pessoas entrando aqui devagarzinho e a gente vai falando boa noite, vai falando oi. Pessoas muito queridas, né? Do nosso laboratório, da CBG, do Giminuspe, colegas de trabalho, colegas de pesquisa. Boa noite. Esperamos que hoje a conexão fique ótima, né? Que nós consigamos falar bastante da nossa amada ginástica para todos. Oi, Natália. Oi, Nana. Oi, professora Eliana Ayub, professora Adriana Correcher Pita, várias colegas, Isabel, Thaís. Então, um prazer que vocês estejam online conosco. Muitas de vocês fazem parte dessa história que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui na live do Lapege. Cláudio, querido, Cláudio Donizete, uma pessoa incrível, um profissional maravilhoso da ginástica acrobática, também difundindo bastante a GPT, então colaborado com um trabalho muito bonito da SEDEC, né, Cláudio? Que bom que você está aqui com a gente. João, obrigada também por estar online, por ter nos agraciado aí com a presença, com prestígio. Então a gente vai começando devagarinho, né, contando com nossos colegas não só universitários, mas da ginástica, que esse mundo da ginástica propiciou pra gente, né, uma amizade que fica realmente por muito tempo e certamente é uma amizade que é propiciada, que é nutrida por esse ambiente tão pedagógico, né, e tão incrível que é o ambiente da ginástica para todos, né? Minha colega é de Jejuane, uma grande professora de ginástica aqui de Campinas, né, professora Cecília, então obrigada pelo prestígio também, o Cláudio, obrigada, Cláudio. Bom, gente, eu vou esperar a professora Elizabeth Paulielli entrar na chamada, e que é a nossa debatedora e convidada, e a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouco do que a gente conversou na semana passada. Então, segunda passada a gente começou essa live. Infelizmente tivemos alguns probleminhas de conexão e muitas perguntas também vieram pelo bate-papo, o que impossibilitou a gente abordar alguns temas importantes. Então a gente resolveu fazer uma segunda live ainda com esse tema, para a gente dar conta minimamente de algumas questões que não são muito caras e importantes para a área e que certamente hoje a gente vai falar um pouco delas, essa história da ginástica para todos, perspectivando o seu futuro, né? Então isso é algo muito importante porque muitos grupos estão atuando no presente e certamente o que fazemos hoje é história e o que virá pela frente também está nas nossas mãos, né? Então juntos, como acreditamos na GPT, com certeza faremos muito mais pela nossa amada ginástica para todos, né? Bom, então vou retomar rapidamente a pesquisa, foi a minha pesquisa de pós-doutoramento, que basicamente se deu no segundo semestre de 2017 e no primeiro semestre de 2018, perdão, e entrevistando com o método da história oral mais de 30 narradores de 8 estados brasileiros. Alguns narradores participaram porque já tinham uma história traçada na ginástica geral, né, nossa antiga ginástica geral, atual ginástica para todos, e também outros colaboradores que vieram depois, né? Então, agradecer o aceno aí dos nossos colegas do laboratório, do Lapege, do passado, do presente, nossos colegas queridos da Giminuspe. Muito obrigada, viu? Bom, gente, então, essa pesquisa, ela trouxe uma série de eixos, né, de temas, para nós entendermos como foi essa história, num recorte histórico maior, de 1950 a 2000. Então, se eu não levantar alguns aspectos mais atuais, não se assustem, porque o recorte histórico da pesquisa foi esse, né? Então, só para deixar isso muito claro. A Lica não falou, a professora Eliana não comentou. Então, é provavelmente porque não se tratou de um tema abordado neste recorte histórico da pesquisa, tá bom? Bom, uma outra questão importante para a gente lembrar é que essa pesquisa foi justamente como uma forma de dar também visibilidade à trajetória e ao trabalho, que não foi pequeno, de muitos protagonistas dessa história, né, que basicamente começaram uma nova modalidade no país, que não era conhecida, que não existia, né, lembrando que nós tínhamos muitas ginásticas de demonstração,
mas não tínhamos essa ginástica como modalidade oficial da FIG, a então ginástica geral, né? Então vamos também lembrar que por vezes eu vou usar esse termo porque era esse termo que foi abordado no escopo da pesquisa, né? Que foi o termo ginástica geral nesse recorte de 50 anos, tá bom? Bom, uma outra questão também importante para a gente lembrar é que algumas das pessoas que estão aqui online também fazem parte dessa história, vão ser mencionadas, então eu queria pedir para vocês, por favor, participarem ativamente aqui no chat, não só com perguntas, dúvidas, mas também com colocações, porque muitas vezes nós não conhecemos também a história da GPT em outros estados brasileiros. E essa foi uma das metas que a gente teve também na pesquisa, conhecer a realidade dos outros estados. Então, isso para nós continua sendo uma meta no nosso laboratório, né? E também nos nossos encontros, como por exemplo, no Fórum Internacional de Ginástica para Todos, que é um evento que com muito carinho, muito trabalho, a gente organiza em parceria com o SESC, né? Então minha gratidão a essa parceria do SESC, especialmente ao Fabiano Mastrodi, que está aqui também online conosco, que é o co-presidente desse evento comigo, né, que vem fazendo um belo trabalho, tá bom? Agradecer também, né, o apoio institucional pela presença aqui de algumas pessoas, também do SESC, e que também fizeram parte da minha história, da história da GPT brasileira, né, e especialmente hoje aqui representando não só o GMINUSP, mas a CBG, a professora Michele Carbinato. Então, obrigada pelo prestígio, né, pelo apoio e por tudo que você vem fazendo no Comitê de GPT, juntamente com o seu grupo, né, a Adriana, a Suzana, pessoas aí muito importantes também que vêm colaborando com esse grande projeto de emancipação da ginástica para todos do nosso país, né? Fórum, saudades do fórum, né, gente? Tá difícil. Vamos ver o que a gente consegue fazer para o ano que vem, mas esse ano, infelizmente, acho que não vai dar, né? Bom, pessoal, eu vou começar então, porque nós temos muitos assuntos, e a Beth, assim que possível, ela vai entrar. Acho que ela deve estar com algum probleminha, mas a gente vai falando um pouco da pesquisa enquanto isso, tá bom? Bom, então nós abordamos segunda-feira passada algumas questões referentes ao termo ginástica geral, né? Quando esse termo começa a ser utilizado no Brasil, quando que a gente vem adotando essa terminologia nos nossos eventos, festivais, quando as universidades vêm trazendo esse termo, como ela se confunde com a ginástica em geral. Então, a gente abordou isso semana passada. Nós abordamos os eventos que foram muito importantes para a ginástica geral da época, né? Como, por exemplo, o FEGIM, o GIMPA, a Ginastada Paulista, como, por exemplo, nosso querido, né, a Ginastrada Regional, organizada aqui em São Paulo também, mas pela Coordenadoria do Estado de São Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem assim, um escopo, né, um grande grupo de eventos que trouxeram e ajudaram esse nome ginástica geral se legitimar no Brasil, né? Então isso também para nós é muito importante de ser mencionado. Falamos também de algumas instituições, falamos dentre elas o Sistema S, né, o SESI, o SESC, falamos um pouco das universidades, falamos um pouco também dos clubes que tiveram um papel muito importante, as federações. Então, a gente percebe nessa história como esse trabalho integrado entre as organizações foi muito importante, né? Então, para a gente prover, né, e desenvolver uma modalidade nova no Brasil, foi necessária essa parceria. Então, e ela existe até hoje e muito bem sucedida, até como exemplo que eu acabei de dar do fórum, mas também em outras instâncias isso acontece, né? Com outras organizações também. Exemplo, prefeituras que têm se unido em grandes esforços de festivais com seus clubes, por exemplo, né? As universidades também fazendo parcerias com algumas organizações, com algumas ONGs, né? Que também foi um tema muito bonito que o GMINUSP abordou na quarta-feira passada na sua live, né? Essa questão das ONGs e a GPT. Então a gente vê que vários movimentos têm convergido para essa promoção da ginástica para todos e com certeza com essa relação de parceria institucional, né? Queria dar uma boa noite aqui para meus queridos amigos que foram entrando ao longo do tempo, amigos de GGU Anima, amigos de GGU, amigos de Unicamp, amigos da FEFISA, amigos do SESC. Um axé especial para o meu colega, né, Vitor Castro Júnior, foi meu
contemporâneo, né? Na verdade foi o meu, eu fui bicha dele, gente, né? Bichete, lá no doutorado na PUC São Paulo, ele tem uma história belíssima, com a capoeira, e professor universitário também muito competente. Então, obrigada, Vitor, pelo prestígio. Bom, então vamos lá, né, gente? Sim, Michele, a GPT tem um grande potencial, né, para a gente promovê-la em qualquer instância, em qualquer ambiente, em qualquer... Opa, desculpa, gente, instituição. Tô dando um ok para a Betinha aqui poder entrar. Participação da nossa querida Elizabeth Pauliello. Bom, então, resgatada essa perspectiva da pesquisa e da live da semana passada. Aí, Beth, tudo bom, professora Elizabeth Pauliello? Boa noite. Oi, querida. Oi, todo mundo que está online. Que bom, né, que a gente está aqui de novo. Que tudo de bom, Beth. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua atenção, né, e por toda a história que está por vir ainda nas suas mãos, né? Então, acho que o som falhou um pouquinho por conta da entrada da Beth, mas agora acho que já ficou melhor, né, Cissa? Vocês vão sinalizando para a gente, tá? Por favor. Bom, então, Beth, eu já expliquei, retomei a pesquisa, retomei nossa live de segunda-feira, e a gente vai começar, então, agora a falar dos novos temas, né? De outros temas que vieram, que emergiram dessa pesquisa de pós-doutorado e que tem toda a relação com perspectivas futuras da GPT brasileira, né? Então, essa é uma das questões que mais nos chama a atenção na pesquisa histórica. A pesquisa histórica não tem essa obrigação de perspectivar o futuro, mas, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel importante, né? nessa prospecção, né? Das áreas, dos conteúdos, do conhecimento de maneira geral, né? Então, por isso, a importância tão grande de nós estudarmos a história do nosso país, da ginástica, dos esportes, embora isso ainda, infelizmente, não seja tão valorizado nem pelo poder público, nem pelas agências de fomento, infelizmente, né, no nosso país, e também, infelizmente, nem por todos os professores e acadêmicos que trabalham, né, no nosso país com o tema da ginástica. Então, vamos lá, mas nós seguimos a nossa luta, a nossa defesa, com muita alegria e com muito trabalho. Vamos lá, né? Bom, então essa live de hoje vai abordar alguns aspectos, e um deles é sobre o destaque que eu queria dar na pesquisa sobre a relação da participação do Brasil em eventos confederativos internacionais e como esses órgãos internacionais, né, que de algum modo organizam a ginástica, também colaboraram ou não para o desenvolvimento da GPT brasileira, né, Doravante Ginástica Geral. Então, o primeiro destaque que eu tenho que fazer, sem dúvida nenhuma, que acho que a maioria aqui sabe, é um destaque para a participação da professora Ilona Poiker em 1953 na Ginastrada Mundial, né? Então, esse foi um marco histórico para o Brasil, mas o que pouca gente sabe é que a professora Ilona participou como convidada, né, para esse evento. Ela não foi com o grupo dela, ela foi convidada, e somente na Ginastrada seguinte, de 57, é que ela vai com um grupo, de fato, representando o Brasil. Então, isso é uma confusão que muitos fazem ainda hoje. O Brasil participou em 53, né? Na verdade, não foi bem assim, né? O primeiro grupo foi mesmo em 57. E vale a pena retomar o depoimento que eu tive da professora Deise Barros, do Rio de Janeiro, que era integrante desse grupo, do GUG, e participou com a professora Ilona dessa ginastrada em Zagreb, em 57. Então, ela narra toda a experiência, ela narrou a beleza, né, e essa vanguarda de um grupo carioca participar de um evento internacional daquela magnitude. Então, ela falou, olha, quando a gente entrou naquele evento, a gente falou, o que é isso? Né? A gente não sabe o que é isso no Brasil. Né? Então, como ela se indignou com isso, se surpreendeu com essa participação do que era esse evento, e também ao voltar, como comentamos na live da segunda-feira passada, ao voltar, ela continuou dando seus cursos de ginástica rítmica no Brasil, fazendo propaganda da ginástica geral e da ginastrada. Né? Então, queria aqui primeiro dar essa luz, né? E passar a palavra para a Beth, agradecendo nossos colegas que acabaram de entrar, o professor Marco Bortoleto, que eu já elogiei a posição dele na live passada, muito obrigada pelo prestígio,
pelo pesquisador que é de GPT e também pela sua atuação maravilhosa e importante para o Brasil no comitê da FIG. Outros colegas também entraram aqui da UFES, da UFO. Então, muito, muito obrigada pela presença, pelo prestígio. Beth, quer comentar alguma coisa? Olha, eu comentaria aqui a importância reforçaria, na realidade, a importância da Ilona, né, nesse processo todo de desenvolvimento da GPT, né? Apesar dela ser assim, ligada mais diretamente à ginástica rítmica, né? E os grupos ela introduziu na realidade a ginástica rítmica no nosso país, mas a participação dela foi muito significativa. E eu lembro de uma das ginastradas, eu não sei mais em qual, mas que a gente fez o Brasil, na Noite Brasileira, fez uma grande homenagem à Ilona, né? E nessa homenagem ressaltou, então, toda a participação dela como uma das principais, vamos dizer, a pioneira da ginástica geral, ginástica para todos, no nosso país. E desde então, isso eu acho que também é muito forte. Um país como o Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, desde 57 a gente tem grupos participando. E a cada ano que passa, a gente tem aumentado o número de estados, de pessoas, o número de participantes nesse grande evento. Então, eu acho que é um destaque muito bacana que você deu e você traz, né, no seu trabalho os depoimentos de quem foi aluna dela, de quem foi ginasta dela nessas oportunidades, né? Ótimo, Beth. As pessoas todas, né? Algumas delas, porque a Geisa Bernardes, que eu entrevistei também foi ginasta da Ilona, mas num outro momento histórico, né? Nesse começo de participação da ginastrada. Eu até queria fazer uma lembrança, né? Que nesse livro que eu organizei com a professora Elizabeth, Possibilidades da Ginástica Rítmica, o primeiro capítulo é da professora Geisa Bernardes, que narra a trajetória desse grupo da Ilona. Então, para nós é muito significativo também ter tido essa produção aqui nesse livro, né? Porque, como a Beth comentou, o foco delas era realmente essa perspectiva da ginástica rítmica, né? Moderna. Então, a Adriana Pita comentou aqui, foi isso mesmo, Adriana, eu busquei aqui, obrigada por ajudar, foi em 99. A participação do grupo foi em 57, né? Então, a ginastrada mais próxima foi a de 99. Então, logo no início dessa noite brasileira, dessa ginastrada, houve a apresentação de algumas ginastas do GUG, abrindo a noite brasileira, e a fotografia da professora Ilona projetada no telão. Foi muito tocante, né? Então, esse é um destaque que eu queria dar, importante. E o segundo destaque, em nível brasileiro, com essa projeção de diálogo internacional, foi a criação, em 84, do Comitê de Ginástica Geral na CBG, né? O presidente desse comitê foi o nosso querido Carlos Rezende, o Carlinhos, na gestão, na presidência do professor Brochado também, que é um outro querido, né? Então, a gente teve, o professor Fernando Brochado, ele teve um papel muito importante nesse momento histórico, né? Tanto no Brasil como fora do país. Então, eu já vou fazer aqui até um link importante, né? Com esse diálogo que eu tive com o professor Carlos Rezende, que também foi o entrevistado da minha pesquisa. E ele falou, Lica, é impressionante que o FEGIM, ele se tornou o Festival de Ginástica Geral oficial da CBG, né? Porque eu já vinha fazendo o FEGIM. E quando eu assumi a presidência desse comitê, praticamente eu levei a proposta do FEGIM para a CBG. Então, ele passou a ser um evento oficial do calendário da CBG. Então, que para nós, historicamente, é muito importante, porque é um comitê que já se inicia organizando um grande evento em nível nacional. E somente na gestão do professor Carlos Eustáquio Santos, que nós vamos ter a mudança desse nome do FEGIM para o GIM Brasil, que é o nome que nós conhecemos até hoje. Então, lembrando que o professor Carlos Eustáquio também foi meu entrevistado e ele conta bem como é que foi essa transição, né? Que foi também bem interessante. Então, para nossa sorte, né? Digo sorte porque, infelizmente, como a professora Michele Cabinato tem uma produção comigo também, né? A gente já, nesse livro aqui, né? A história da gestão confederativa no Brasil para a ginástica geral, ginástica para todos, ela tem algumas nuances importantes e que servem para a gente perspectivar o futuro,
né? Então, até, Beth, você queria comentar alguma coisa sobre isso também? Não, eu acho isso assim, super importante essa participação do Carlinhos, né? Eu quero ressaltar, porque ele, além de um grande amigo, não sei se ele está assistindo a gente hoje, Acho que não entrou hoje, não entrou, mas além de um grande amigo, de uma pessoa do bem, assim, maravilhosa, ele deu esse passo e ele, quando entra na CBG, ele e o professor Fernando Brochado abrem, né, Perfeito. democratizam o acesso. Eu acho que, para mim, isso foi o mais importante. Foi aí que a gente ficou sabendo da ginástica para todos, né, da ginástica geral, da ginastrada, da possibilidade da gente poder participar. Até então, isso era, a gente ouvia falar, alguém contava, a gente lia nos livros, mas a gente nunca tinha tido o acesso, o convite. E foi a partir da entrada, né, do professor Carlos na diretoria e do professor Brochado como presidente da CBG, é que a gente passa a saber que existe e que é possível. Então, Uhum, perfeito. em 91, a gente como Grupo Ginástica Unicamp passa a participar, mas em 87, em Henning, né, acho que você vai falar disso, já acontece abertura, outros grupos começam a participar. Sim, é até uma boa lembrança, né, Beth, que isso foi um dos marcos, inclusive, da pesquisa, né? Mostrar de que modo, né, e por quais estratégias, inclusive, né, foram usadas na confederação para democratizar. Então, eu lembro que o Carlinhos contou para nós, o professor Carlos Rezende, ele falava assim, não, Eliana, a gente mandou carta, gente, pelo correio, para todos os clubes que participavam de eventos de ginástica em todas as modalidades de ginástica. A gente queria mesmo era democratizar e que as pessoas pudessem conhecer que prática era essa, né? Então, olha o esforço, um esforço não só, né, de trabalho, mas de investimento financeiro. Vocês imaginam naquela época a gente mandar uma carta pelo correio para todos os grupos de clubes do Brasil que estavam vinculados já à CBG, né? Então, saiu no boletim, aliás, quero elogiar essa outra iniciativa importante que o professor Fernando Brochado teve na sua gestão como presidente da CBG, que foi a criação de boletins que falavam de todas as ginásticas, e eu tenho escaneado as edições desses boletins nas quais houve a menção da ginástica geral, da ginastrada, dos regins. Então, esse também foi um mecanismo de comunicação muito importante, que foram os boletins impressos, logicamente, né, da Confederação Brasileira. E hoje esses boletins continuam acontecendo de maneira virtual, né? Mas algo que eu vejo que é complicado, nós vamos falar um pouco mais disso no final, né, hoje, é que os boletins da CBG são específicos de cada área. Então, você não fica sabendo o que acontece nas outras áreas. E esse boletim, anteriormente, era um boletim de todas as áreas. Perseverando. Vamos lá. Então, eu vou falar, então, falei desse papel importante, né, que a gente teve do Brochado, do Carlos Rezende, né, nessa primeira gestão da ginástica geral no Brasil. Então, olha que bárbaro a gente poder ter tido profissionais tão sérios, tão competentes e tão comprometidos, né? Porque a história do esporte no Brasil mostra também o quanto os gestores de confederações caem de paraquedas ou por questões políticas, ou não têm um conhecimento técnico especializado na área, né? Então, foi muito feliz para nós, na década de 80, termos essa articulação que até o professor Fernando Brochado tem e tinha, né, na CBG e também na FIG. Então, uma outra curiosidade que apareceu no nosso estudo, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, né? Se eu tivesse num bate-papo, num papo reto para valer, eu diria que é um bafão, mas algo importante para a gente comentar é que o professor Fernando Brochado, na década de 90, ele foi consultado para fazer parte do Comitê de Ginástica Geral da FIG. Isso para nós é muito importante, né? Ele dominava a língua inglesa, ele dominava o alemão, ele falava, obviamente, muito bem essas línguas e já tinha uma articulação com o antigo presidente da CBG, que era o Fischer, né? E o Fischer tinha uma... Estou contando, hein, Michele?
E o Fischer tinha uma relação muito estreita com a FIG, muito importante, né? Então, eu acho só a história oral poderia dar esse dado para nós, né? Então, ele falou: olha, eu fui até consultado quando um dos membros que fazia parte do comitê de GG, que era dinamarquês, ele saiu e eu fui consultado. Fui consultado para fazer parte desse comitê. Então, isso já mostrava para nós o importante era o papel do Fernando Brochado, do Fischer, ou seja, da CBG. A CBG tinha, na época, uma articulação muito importante com a FIG. Tanto é que, no final de 80, começo de 90, o próprio Fernando Brochado assume a presidência da União Pan-Americana de Ginástica, né? Assume a presidência da PAGU. Então, que para nós foi um outro destaque muito, muito importante, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que para nós na pesquisa foi um destaque, alguns já sabem, né? Que foi a proposta em 88, 89, dos primeiros cursos internacionais de ginástica geral, exatamente com esse nome, com convidados do comitê da FIG, sob a coordenação do professor Fernando Brochado, na época presidente da PAGU. Então, olha que interessante como esse movimento, né, confederativo internacional, na verdade, parte de um brasileiro. Então, a gente não tem na pesquisa nenhum dado que mostre que a FIG ou a PAGU tiveram planos de desenvolvimento da ginástica geral na época que incluíssem os países da América Latina, né? Então, para nós, é um problema muito sério de gestão, de como popularizar, massificar e fazer conhecer, né, uma modalidade nova na FIG. Então, isso não ocorreu na época, né? E algumas pessoas aqui online e a professora Elizabeth estavam nesse curso. Então, Beth, é com você. Fala um pouco de como é que foi esse curso. Realmente foi gostoso de lembrar, porque estava junto comigo Adriana Pita e Cláudia Bertolini, esse trio. Fantástico. E eu era aluna da Unesp na época. E eu acho que foi através dela, eu já não me lembro mais, mas eu acho que é através dela que a gente conheceu, ficou sabendo mais do que isso ia ser realizado, né, e Rio Claro. E então a gente se inscreveu e participou. E o curso foi muito interessante. Para mim, assim, o primeiro contato internacional com professores que falavam sobre um outro jeito de fazer ginástica, né? Sobre a tal da ginástica geral, que até então a gente não conhecia, né? Não sabia nada. E foi muito interessante. Eu lembro das aulas teóricas e práticas, as apresentações ao final. Então, realmente, quando a gente volta desse curso, eu, pelo menos, me senti assim, descobri o meu lugar. É o meu lugar. Eu acho que é isso que eu quero fazer da vida, porque eu já não era mais técnica de GR, eu já estava numa outra vibração, querendo fazer outras coisas. Então, quando surge esse curso, ele me mostra, existe essa possibilidade, né? Isso foi em 88. Em 89, eu e a professora Vilma Nissa Piccolo, a gente decide criar o Grupo Ginástico Unicamp, em 89. Então, exatamente em seguida, porque a gente estava muito motivada com esse curso, né? E a gente tem, até eu peguei, viu, Liga, que você me pediu. Ah, obrigada, Beth. Explicado. Quer ver? Eu estou com ele aqui. Foi que, ó. Na realidade, é uma coletânea, tá vendo? Ginástica está ao contrário, né? Mas acho que dá para entender. Ginástica geral, Unesp, né? É um livro, um livrinho, um livreto, uma apostila, mas que na apresentação ele se declara como um livro sobre ginástica geral, né? Que foi considerado, né, pela sua pesquisa, como a primeira coisa publicada no Brasil, 88. Perfeito, Beth. Isso foi um marco muito importante na ginástica geral brasileira. É bem interessante, Beth, que assim, além de ser o primeiro curso internacional no Brasil, específico, especializado, né, de GPT, de ginástica geral na época, ele também, como naquela época,
ação como nós temos hoje, ele foi fotocopiado por muitas pessoas no Brasil, né? Porque poucos estavam nesse curso, né? Então, isso é muito interessante porque essa brochura, né, o Fernando e a Mônica Brochado, que merece muito mérito também, que organizaram esse evento, eles colocam isso na introdução, né? Esse é um livro de ginástica geral. Então, a pesquisa histórica, a gente considera o que era livro na época, né? E isso era um livro para a época, né? Então, na perspectiva histórica, sim, esse foi o primeiro livro com o nome de ginástica geral que nós tivemos, né? E aí eu já vou fazer um link, inclusive, né, para esse papel importante que o Brochado teve na PAGU, teve na CBG e teve também na FIG, né, na articulação que ele fazia na FIG. Então, acho que é interessante comentar outro bafão que ele contou para nós, né, que na verdade é um dado histórico muito relevante, é como o Fischer convida o Fernando Brochado para articular e fazer e participar de uma reunião da nova ginástica geral, né? Então a FIG pedia para que as confederações nacionais pudessem mandar participantes da confederação para essas reuniões para conhecer melhor essa nova modalidade da FIG, né? Então o Brochado participa de algumas reuniões da FIG, de novo, né, o que é um atributo importante dele falar fluentemente o inglês e o alemão. Então ele participa dessas reuniões e ele já traz na sua gestão como presidente, ele já vislumbra e tem essa vanguarda de logo criar o comitê de GPT, o comitê de GG, em 84, né? É isso mesmo, né, Michele? Assim, a gente tem que fortalecer o trabalho entre as nações da América Latina, das nações da União Pan-Americana, né? E conseguir um trabalho mais articulado que era muito bem feito pelo Brochado na época, né? Então a gente merece esse mérito. E com sorte, para nossa sorte, ele também foi presidente da CBG, né? Bom, um outro dado que foi muito novo para mim na pesquisa foi ao analisar o acervo da professora Vera Lúcia Zamberlan, até a professora Salete, obrigada, Salete, acabou de comentar o quanto o Rio de Janeiro teve um papel importante, né, da ginástica rítmica para a ginástica geral, mas o estado do Rio Grande do Sul também teve um papel muito importante, né? Então, quero aqui mencionar que a pesquisa desvelou muito isso, né? Então, no acervo da professora Vera, a gente encontra uma documentação primeira jornada internacional de ginástica. E ela organizou esse evento a partir de um campeonato internacional de GR que ela estava organizando. Então, quando eu fui consultar o Centro de Memória da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, eu tive acesso a essa documentação e a toda a programação. O que me espantou? Isso foi em 91. Me espantou que não houve nenhuma iniciativa de ginástica geral. Teve cursos de ginástica artística, teve o próprio campeonato de GR, teve cursos de acrobática, e a ginástica geral não estava contemplada, infelizmente. Então, veja como isso mostra também esse não lugar, né, da ginástica geral nesse olhar da gestão internacional para com o Brasil, né? Então, acho que é uma questão importante a se salientar, né? Então, quero agradecer o trabalho, né, do Centro de Memória da URGS, o trabalho também da professora Vera, que inclusive mandou algumas ginastas para a ginastada mundial, né? Vale a pena essa menção também, que ela teve esse importante papel, né? Mas, e uma coisa interessante dessa jornada, gente, é que teve uma visita ao presidente Fernando Collor de Mello. Olha para você ver, né? Porque veio o comitê oficial da FIG, tá? Então, esse comitê inteiro veio ao Brasil e foi até visitar o presidente. Olha que incrível, né? Bom, então, o que a gente percebe de maneira confederativa, né? Que a relação internacional para o Brasil foi bem pequena e que o Brasil teve esse protagonismo e essa iniciativa brilhante de correr atrás dessa, então, ginástica geral, né? Então, acho que vale a pena mencionar esse esforço que o Brasil fez nesse movimento
especialmente em homenagem a alguns deles, né, desses atores importantes, como Carlos Rezende, como o Fernando Brochado, a Mônica Brochado, né, o Fischer, que tiveram um papel fundamental para esse início, né, no âmbito confederativo da ginástica geral no Brasil, né? Parabéns e gratidão para eles, né? Bom, gente, enxuto, né? Fabiana, a gente tem sim uma relação sempre, né, dos esportes com a política local e também com os modelos de gestão e a política internacional, né? Até que ponto era interessante difundir essa ginástica geral no Brasil? Se a gente pensar que a ginástica geral é uma ginástica essencialmente demonstrativa, basicamente nós tínhamos pouco disso no Brasil. E isso muito fortalecido na Europa e Escandinávia. Então, veja, né, tem toda uma história por detrás disso, né? Então, a gente cada vez mais pensa, mas no campo da gestão, né? Quer dizer, embora não tivéssemos uma tradição nessas práticas, isso poderia ter sido vislumbrado, né, pela FIG e pela PAGU, quando a gestão não foi do Fernando Brochado, né? Tamires lembrou bem aqui, a Tamires, como autora, eu e o professor Marco Bortoleto temos um artigo já aprovado, esperamos que em breve ele seja publicado, falando de 30 anos da GPT no Brasil, né? Então, vamos lá. Sim, Michele Cabinato, na minha tese de doutorado eu falo muito isso, né? O Collor, ele tinha um apelo esportivo, né, do slogan da saúde, ele era muito performático. Então, ele vinha de paraquedas, aquela coisa, corria. Então, ele tinha esse apelo para o esporte muito interessante, né? Então, ele sente que faltou um movimento internacional, um movimento do Brasil rumo às questões internacionais. Nós é um grande orgulho, né? Bom, gente, então vou falar um pouco, né? Comecei falando do Brochado e bem. Bom, então continuando, gente, a nossa conversa aqui, né? Então, a gente tem essa clareza desse movimento, né, do Brasil para o exterior, do exterior para o Brasil. E o Fernando Brochado, com esse perfil que ele tem, ele também tinha um atributo que era muito importante, que era ser professor universitário. Então, ele era professor, docente da Unesp de Rio Claro, em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, ele teve um protagonismo muito interessante interinstitucional, ou seja, ele também se utilizou, como ele pôde, né, de todas as ferramentas que a universidade pública oferta, né, para o intercâmbio internacional, para a relação oferta de cursos. Então, a gente percebe nesse momento, né, o fortalecimento da ginástica geral a partir das universidades, que é um movimento que até hoje nós percebemos, né? Só tem crescido, na verdade. Então, por exemplo, comentei semana passada com vocês o protagonismo do Pedro Paiva. Viçosa, Geral de Viçosa. Acho que vale a pena a gente mencionar, né, que o Paiva, na Federal de Viçosa, ele teve esse grande protagonismo. É criado um grupo de ginástica geral, de ginástica... Ele merece todo esse mérito, né? E depois dele vieram outros, né? Melhorou, Tânia? Voltou? Eu estou te ouvindo, Lica. Estou te vendo também. Tá bom. Tá então, linda. Vamos lá. Então, tá bom, vamos lá. Então, a gente realmente tem tido na história
da GG brasileira, desde a década de 80, esse protagonismo também das universidades, né? Então, o primeiro grupo que se autodenominou de ginástica geral, com esse nome, veio de uma universidade pública, né? Que foi na Federal de Viçosa. E, na sequência dela, o trabalho foi feito pelo Brochado, que promoveu também pública a ginástica geral. E depois a gente vai tendo outros grupos e universidades até chegarmos. Vamos lá. Com o protagonismo das universidades públicas, né? Então, a gente tem um destaque muito grande na década de 90 para a Unicamp, né? Para a Faculdade de Educação Física da Unicamp, e que até hoje tem tido um trabalho, né, de muito escopo, né, tanto na pesquisa como no seu trabalho de apresentação, né, o GGU, o Grupo Ginástico Unicamp, e isso veio se disseminando por vários estados brasileiros, né? Nós temos os Giminarteiros, o Prodagim, nós temos a Companhia UEM, né, de ginástica, temos o Giminusp, temos vários grupos universitários de ginástica geral, né? Atual GPT. Então, a gente percebe também no meu estudo como essa constância, né? essa constante presença da universidade pública, especialmente, não a privada, fez muita diferença na promoção da ginástica geral no Brasil, né? Por meio de cursos, por meio de atividades, festivais. E no caso da Unicamp, merece a ressalva de um protagonismo no campo da ciência, né? No início da produção de pesquisa com a ginástica geral e de pesquisa de ginástica geral, né? Então, que também na nossa história é um grande Lica, eu vou falar, você tá primeira cortando muito produção para mim, mas eu acho que eu peguei. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é interessante a gente colocar aqui que esse fenômeno é muito, muito singular do Brasil. A universidade fazendo a promoção. A gente não vê isso fora em outros países como o Brasil. Sim. Tanto na prática, com a criação de grupos universitários de ginástica para todos, como na pesquisa, né? Então, muitos grupos de pesquisa foram sendo criados e muitos grupos de prática de demonstração foram sendo criados. E isso é muito interessante, porque é uma coisa que só acontece, não sei se só acontece, mas que é um fenômeno muito, muito próprio aqui da gente, né? E para nós, na Unicamp, né, desde 93, a gente fundou o grupo de pesquisa em ginástica, e o grupo ginástico Unicamp em 89. Então, a gente está com 30 anos de grupo ginástico Unicamp, 27 do grupo, né? E a articulação entre a prática e a pesquisa, o estudo, aconteceu muito, muito bem. Foi um casamento muito bacana dessas duas formas de expressão, né? E que eu acho que num tempo em que a Confederação Brasileira não fazia muito bem o seu papel na difusão, eu acho que entrou a universidade e deu essa força, especialmente com o Fórum Internacional de Ginástica para Todos, né? Que juntou a parte pedagógica com a parte artística e com a parte científica. Esse é a base do fórum, né? E com isso a gente está levando há 20 anos, hoje, esse ano a gente faz 20 anos de fórum, a gente tem ajudado o Brasil a levar, a ampliar, a desenvolver a ginástica para todos. Não só na universidade, mas nos clubes, nas escolas e tudo. Sim. Beth, acho que a sua lembrança ela é fundamental, né? Então, o primeiro, no meu estudo também, né, que vai até 2000, a Unicamp tem esse protagonismo em oferecer o primeiro fórum chamado Brasileiro de Ginástica Geral. Então, a primeira
evento físico da história da ginástica geral, foi promovido pela parceria desde o começo, Unicamp e o SESC, né? E em 2001 ele passou tal, né? Já passa a ser internacional. Então, sim, né? Acho que a universidade tem tido uma constante história da ginástica geral no Brasil. Isso passou para todos, né? Pós 2007, cada vez mais. A Michelle lembra bem, inclusive, pelo interior dos estados brasileiros também, nas escolas, clubes, né? Nesse livro aqui, que eu organizei com a professora Michelle, nós temos um capítulo que fala sobre esse protagonismo em alguns estados brasileiros, né? Com a GPT, com a GG, pensar o quanto Estou te ouvindo, não, Lica. Vamos lá. Um belíssimo trabalho sobre GPT e extensão universitária. Então, indico a leitura. Foi excelente esse trabalho. É excelente esse trabalho, né? Então, que mostra a força hoje no Brasil do trabalho extensionista, tanto na formação profissional como na difusão da ginástica para todos no Brasil ainda hoje, né? Então, acho que merece essa menção que ao longo de 70 anos, praticamente, nós tivemos um papel fundamental das universidades e cada vez maior para a promoção da ginástica para todos em todo o Brasil, né? Não foi só em São Paulo. Então, isso é muito interessante, porque, como a Beth disse, é uma característica do Brasil. Não só de produzir pesquisa forte no GPT, mas também de ofertar eventos, de ofertar atividades, cursos, a partir de várias iniciativas, né? Como a extensão universitária, os convênios, os editais internacionais. Então, as universidades têm um papel fundamental na difusão, né? E é bonito verificar que esse movimento começou também com a universidade, né? Na Federal de Viçosa. Então, isso é muito bonito da gente ver, né? Essa permanência, essa insistência, inclusive de pessoas que, a exemplo do Fernando Brochado, também, digamos, assumiram como missão difundir a GPT não só na universidade, mas também nas confederações, né? Então, cito aqui um exemplo, né, da professora Michele Cabinato, hoje presidente do comitê de GPT da CBG, né, já há muito tempo, inclusive. O trabalho do professor Marco Bortoleto, na FIG. Né? Eu também atuo no comitê da Federação Paulista de Ginástica, né? Percebe claramente no Brasil que muitos professores universitários também estão atuando nas confederações. Né? O Lixa cortou, gente. um grande orgulho a observar o tempo como passou, e quando você fala da atuação da universidade nas confederações, né, eu vejo, né, o Marquinho na FIG, a Michele na CBG, você na Federação Paulista, todos foram nossos alunos da Unicamp, todos foram ginastas do GGU. Então, eu me sinto assim, muito orgulhosa de conseguido entrar nesse, de alguma maneira, levar um pouco do nosso conhecimento, da nossa paixão pela ginástica para todos. Então, isso é muito, muito bonito. Eu dou os parabéns para vocês que estão atuando, né? Porque a gente tem que falar, a gente tem que tentar mostrar os problemas da GPT, mas a gente tem que ir lá, como foi a Michelle aqui na CBG, fazendo a diferença, sabe?
fazendo um trabalho lindo de difusão, democratização, seguindo esse exemplo aí que a gente falou tanto do Fernando Brochado e do Carlinhos. Você já consegue falar, Ali? Ô, Lica, vai cair essa live, está quase na hora. Os bisnetos, né? Os bisnetos do GGU. Muito bom. Eu não sei se vocês estão ouvindo a Lica, eu não estou. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Ah, vocês me ouvem? Lica, estão me ouvindo, mas não estão ouvindo você. Será que a gente tem que encerrar? Porque eu acho que a live vai cair, né? Já deu tempo. Faz uma mímica aí de se despedindo. Sobre a importância do trabalho da gente valorizar a história das coisas, a história de cada conhecimento. Isso é muito, muito importante, né? De alguma maneira, um pouco da história a gente já tem registrado nessa pesquisa da Lica. Então, parabéns, Lica, e um beijo para todos. Beijo, querida.